Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. E então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. E nesse tempo eu era copeiro do rei. Na semana passada nós entramos no livro de Neemias, lembram-se? Na altura eu disse-vos que não estava tão preocupado em fazer o contexto histórico que geralmente tentamos fazer, porque o objetivo da semana passada não era tanto de estudar o livro de Neemias em particular, mas era mais usar o texto de Neemias para ir a outro assunto que não estava necessariamente ligado com o livro de Neemias. Hoje eu quero fazer algum contexto. Estamos a meio de uma história, a história de Esdras, a história de Neemias. A história de Esdras e Neemias não é tanto a história de Esdras e Neemias, mas é mais a história de um processo longo e combativo do regresso dos judeus do cativeiro da Babilónia para Jerusalém. E, sem dúvida, este regresso é protagonizado por estes dois homens, Esdras e Neemias, que são líderes judeus. Nós já tratámos do livro de Esdras, terminámos há umas semanas, e agora entramos no livro de Neemias. Gostaria que pudessem folhear as vossas Bíblias. Vão lá ao último verso do livro de Esdras. Lembram-se dos últimos acontecimentos no capítulo 10 do livro de Esdras? Que distância é que vai desde esse texto, capítulo 10 do livro de Esdras, até o início de Neemias, que nós acabámos de ler? Calcula-se que passaram cerca de 12 anos. 12 anos, desde o final de Esdras para o início de Neemias. No verso 3, olhem para o vosso verso 3, onde diz, disseram os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Estes relatos que Neemias está a ouvir, Neemias está na Babilónia, ele tem uma profissão lá, ele é copeiro do rei persa. Falei um pouco acerca disso na semana passada, mas o copeiro era um mordomo, era uma pessoa de responsabilidade. Sabem qual era uma das responsabilidades de um copeiro? É como nos filmes. Os filmes, lembram-se dos filmes onde havia copeiros? Copeiros de reis. O que é que o copeiro era chamado a fazer? Tinha de provar. Para dizer o quê? Na mesma coisa que dizem nos restaurantes, está muito bom. Não? Uma das funções era para verificar que o vinho, ou qual fosse a bebida que o rei fosse beber, não estavam envenenados. Portanto, isto é interessante. Aquilo que fazia de um homem um mordomo não era só o jeito que ele tinha a servir à mesa.
Era uma posição de grande responsabilidade política, porque aquele homem que era copeiro, ele tinha de estar pronto para morrer pelo rei. Então reparem a responsabilidade que Neemias tinha. Neemias é um judeu, mas ele está lá na Babilónia, porque ele foi parar à Babilónia quando os babilónios conquistaram Jerusalém. Ora, este relato que Neemias ouve acerca do povo, que está aí no versículo 3, este relato que fala da grande miséria dos judeus que estão em Jerusalém, era não acerca daquilo que estava a acontecer naquele momento, mas era acerca daquilo que tinha acontecido um pouco antes e que tinha sido contado em Esdras 4. Eu sei que vamos ter de folhear um pouco. Vão lá a Esdras 4 outra vez. Está um bocadinho antes de Neemias. Lembram-se o que é que aconteceu em Esdras 4? Em Esdras 4, o que tinha acontecido é que depois dos judeus terem chegado da Babilónia para Jerusalém, na primeira viagem que foi conduzida por Esdras, eles chegaram lá, prontificaram-se para começar a reconstruir o templo, mas por causa de um desentendimento entre os judeus e os samaritanos fizeram uma tramóia e fizeram com que as obras fossem interrompidas. Então os teólogos, os estudiosos da Bíblia, calculam que o relato que Neemias estava a ouvir 12 anos depois do final dos acontecimentos de Esdras era o relato mais antigo dessa ocasião em que as obras tinham parado. Não se esqueçam de uma coisa. Isso foi uma das coisas que vos disse quando começámos a estudar estes dois livros. Estes dois livros, sendo livros que contam uma história, nem sempre contam a história de uma maneira linear. Portanto, há saltos cronológicos. Ora, o que é que acontece com Neemias quando ouve isto? E isso vê-se aí a partir do verso 4, a reação de Neemias. A situação dos judeus preocupa seriamente Neemias e Neemias identifica-se de tal maneira com o sofrimento do povo judeu, que é o povo de quem ele faz parte, que ele faz 3 coisas, como diz o verso 4. Aliás, até faz mais do que 3. Ele assenta-se, não é? Primeiro, mas depois ele chora, ele lamenta-se por alguns dias e depois ele começa a jejuar. Então, a identificação de Neemias com o sofrimento do seu povo lá em Jerusalém é tão grande que a vida de Neemias muda. Quando nós nos identificamos com alguém, não é apenas sabermos, termos uma novidade dessa pessoa e dizermos assim, olha, soube disto acerca de ti. A identificação que Neemias mostra aqui é uma identificação profunda. Ele identificou-se de tal maneira com o problema dos outros que a vida dele mudou. A vida dele mudou. A vida dele mudou. E isso vê-se no facto de ele ter começado a chorar, no facto de ele ter começado a lamentar, no facto de ele ter começado a não comer, a jejuar. E mais ainda, que é o centro do nosso sermão hoje, ele faz uma oração. E esta oração de Neemias é a parte fundamental do nosso sermão hoje. Esta oração que nós encontramos, coloquem os vossos olhos aí, por favor, a partir do verso 5, do verso 5 até ao verso 11. Esta oração pode ser dividida em 4 partes. Eu sigo aqui o comentário bíblico Vida Nova. 4 partes que nós podemos dividir esta oração e que segue a tradição litúrgica do judaísmo, de Israel. No nosso boletim, aí na 3ª página, nós encontramos essas 4 partes. Eu gostaria que todos aqueles que têm um boletim ou que não têm, pudessem chegar ao pé de alguém que tem um boletim para verem estas 4 partes, que nós podemos dividir a oração de Neemias, porque estas 4 partes são bastante importantes. A oração de Neemias, como está aí a dizer na parte para reflexão no boletim, a oração de Neemias segue a tradição litúrgica de Israel. Em primeiro lugar, esta oração está concentrada logo no início no Deus dos céus. Olhem aí para o versículo 5. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. A oração começa com Neemias a concentrar-se no Deus que é Criador. O que conduz ao segundo passo. Qual é o segundo passo? Neemias confessa pecados. Sendo esses pecados pessoais dele como nacionais. Reparem versos 6 e verso 7. O que é que Neemias está a dizer? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. E é tão bonita esta passagem. Reparem a passagem subtil. Os quais temos cometido contra ti. Ele primeiro diz, os filhos de Israel, os quais
têm cometido contra ti. A nossa tendência é que gostamos de orar assim. Vou orar por aquele pessoal. E aquele pessoal tem feito asneira. Mas Neemias não ora dessa maneira. Eu estou aqui, Senhor, para te pedir perdão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos. Eu faço parte do problema dos outros. Eu faço parte do problema dos outros. Pois aí o final do versículo 6, eu e a casa de meu pai temos pecado. Sabem que isto é uma das coisas que desafia as nossas categorias individualistas hoje. Porque a nossa tendência hoje é, quem é que fez o mal? Foi o Francisco? Então o Francisco é que tem de tratar disso. E eu não estou a dizer, a Bíblia não está a sugerir que os pecados não são individuais. Há pecados individuais. Mas uma das coisas que nos emociona e nos espanta na reação de Neemias é que ele que não fazia parte daquele povo que estava lá em Jerusalém, ele até estava numa situação algo privilegiada, ele assume os pecados como uma história à qual ele pertence. Ele pertence àquela história. E essa é uma das nossas dificuldades hoje quando vivemos enquanto igreja. E os irmãos sabem, nós somos o novo Israel. Nós não somos judeus étnicos, creio eu, que eu saiba não está connosco nenhum judeu étnico, mas nós somos do Israel, o Israel ampliado pelo Novo Testamento, o Israel da promessa que é a Igreja. E sabem que uma das maiores dificuldades que nós temos hoje em 2016 é que sempre que falamos em problemas, se nós não nos sentimos parte individual dos problemas, é muito difícil para nós fazermos dos problemas dos outros uma coisa à qual eu pertenço. E isto é uma das coisas que eu gostaria que hoje em Neemias nos pudesse inspirar. Neemias não salta fora do problema dos outros. Ele passa dos pecados dos filhos de Israel, Ele passa a usar o nós. E esse é um aspecto muito importante na oração. Reparem, é por causa disto, da confissão de pecados, pessoal como nacional, que se passa para o terceiro ponto, aí, no boletim indicado, um sumário das promessas da aliança de Deus. Versos 8 e 9. É tão bonito isto. Reparem, Neemias. Senhor, bem, e eu não me quero perder aqui, até porque o sermão escrito está relativamente curto e eu não quero que ele seja longo. Mas deixem-me dizer, isto é uma das coisas tão bonitas, o verbo lembrar é tão importante na Bíblia. O verbo lembrar é tão importante. E eu não sei se sentem isso, mas não é engraçado que nós, a falar com um Deus que é omnisciente, possamos dizer, Senhor, lembra-te. Deus não se pode esquecer. No entanto, a Bíblia, o verbo lembrar é muito importante, quer quando é aplicado a Deus, quer quando Deus o aplica a nós. Porque lembrar é nós chamarmos as pessoas para elas serem aquilo que elas devem ser. E há uma ousadia bonita, reverente, mas há uma ousadia bonita e reverente que é Neemias dizer, Senhor, lembra-te. E reparem o que é que Neemias está a fazer. Aí, versos 8 e 9. Lembra-te, Senhor, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Pois ele vai dizer aquilo que Deus disse. Neemias sabe que para que a realidade seja consertada, Deus tem de ficar próximo daquilo que Ele já prometeu. Então, isto é a terceira parte desta oração. É um sumário das promessas da aliança de Deus, que serve de fundamento para o quarto e último elemento. Reparem aí também, quarto e último elemento. Uma dupla petição, 2 pedidos, uma dupla petição de restauração geral da felicidade do povo. Portanto, Neemias está a pedir a Deus que aquele povo que está em miséria possa voltar a ser um povo quê? Feliz. Neemias está a pedir que aquele povo que está em miséria possa voltar a ser um povo feliz. E aborda, mais especificamente, aquilo que é preciso Neemias fazer para que Neemias possa trabalhar para a felicidade do povo dele. O que era preciso que Neemias fizesse para que Neemias pudesse trabalhar para a felicidade daquele povo? Ele tinha de ir ter com o rei. E é isso que nós vamos ver depois no próximo sermão, a partir do capítulo 2. Portanto, Neemias ora uma coisa no geral que é, Senhor, restaura a felicidade do teu povo e ajuda-me a mim na conversa que eu vou ter de ter com o rei para que isto possa acontecer. Isto também é muito bonito. Não é o meu objetivo hoje fazer um grande estudo sobre a oração. Mas sabem que é isto que explica que quando os cristãos orem, eles possam ser genéricos, mas ao mesmo tempo possam ser precisos. Há espaço para sermos genéricos e há espaço para sermos precisos. Eu lembro-me, numa das igrejas que fiz parte, eu lembro-me uma reunião de oração que se fazia, uma irmã que quando orava dizia assim, Senhor, ajuda ao mundo inteiro.
E eu pensava, é uma boa maneira de tornar uma reunião de oração mais breve, não é? Senhor, eu hoje quero orar pelo mundo em geral. E reparem, aquela oração era sincera, não era muito precisa, mas era uma oração sincera. Nós podemos orar assim, não nos cai um raio em cima se nós orarmos, Senhor, ajuda ao mundo inteiro. Mas é verdade que à medida que nós quisermos fazer coisas concretas pelo mundo, nós vamos nos apercebendo que essas coisas concretas precisam de ser ajudadas por Deus. Neste caso, Neemias sabia que a coisa boa que ele poderia fazer pelo seu povo significava que tinha de haver um Neemias que agora estava na Babilónia, que tinha de passar a ser um Neemias que podia voltar a Jerusalém. Quem é que era a pessoa que tinha poder para permitir que o Neemias da Babilónia fosse o Neemias de Jerusalém? Neste caso era o rei persa. Portanto, ele ora no geral pela felicidade, mas ele ora no particular. E isto é importante para nós também. Ora, o meu objetivo nesta manhã, e o sermão tem o nome de Pôr no coração quem nós não temos diante dos olhos. É o título do sermão. Pôr no coração quem não temos diante dos olhos. O objetivo é, seguindo a oração de Neemias, Neemias faz esta oração ao saber o sofrimento do seu povo, então o nosso objetivo é procurar neste texto modos concretos de podermos viver para aliviar o mal das pessoas que queremos servir. Esse é um dos objetivos deste sermão. No fundo, interessa-me pegar hoje no incómodo que também levantei há uma semana, não é? Há uma semana eu preguei um sermão incómodo, não é? Muito virado para os nossos membros de igreja, não é? Pastor, estive-vos a dizer: vão para férias, santifiquem o dia do Senhor nas férias, usem os domingos que estão de férias para conhecer outras igrejas, porque se não conhecerem outras igrejas além destas, ou desta, à qual fazem parte, nós nunca vamos fazer nada por outras igrejas. Nós precisamos conhecer outras igrejas para valorizarmos aquilo que temos em comum, que é a fé. E à medida que conhecemos as debilidades das outras igrejas, nós podemos ter uma ideia mais concreta acerca daquilo que podemos fazer para ajudar. Alguém pode perguntar, mas quem é que lá para julga que é para achar que tem de ajudar as outras igrejas? Nós não somos nada nem ninguém, queridos irmãos. Mas se Deus nos convencer que nós podemos ser ajuda para alguém, nós vamos tentar ajudar. Mas para tentarmos ajudar é preciso conhecer. Então o sermão da semana passada era um sermão um bocadinho duro, até porque eu partia de uma observação. E eu não vou voltar a pregar o sermão da semana passada, certo? Os irmãos já me ouviram. Quem não ouviu e escapou, vá ouvir. Okay? Mas deixem-me só tentar aplicar. Uma das durezas do sermão tinha a ver com isto. Imaginem que este é o caso. Há alguns de nós até falámos depois isto na reunião de quinta-feira, na reunião de oração de quinta-feira. Há alguns de nós até fazemos férias. Há muitos anos no mesmo lugar. Mas alguns de nós, por erro, apesar de fazermos férias há muitos anos no mesmo lugar, como não santificamos o dia do Senhor, não conhecemos as igrejas do lugar onde fazemos férias. Resultado, aquele lugar apenas existe para nós num paradigma turístico, mas não num paradigma espiritual. Nós podemos amar o lugar para onde vamos, mas como não santificamos o dia do Senhor e não vamos à igreja evangélica mais próxima, aquele lugar para nós só é bom enquanto turismo. Nós nem sequer conhecemos os irmãos que vivem aquele paraíso turístico de uma maneira que não é paraíso para eles. Porquê? Porque foi uma das coisas que eu disse. Sabem que nos lugares turísticos, muitas vezes ser evangélico ainda é mais difícil do que aqui em Lisboa. Essa foi uma das teses do meu sermão. Portanto, é óbvio que aí, falando mais especificamente para os membros, o incómodo da semana passada é: meus irmãos, temos de mudar. Porque nós não podemos dizer, vamos ter uma escola teológica para formar uma nova geração de pastores, vamos fazer e acontecer, somos os maiores aqui do bairro. E depois, quando saímos do conforto do bairro, deixamos de estar muito sossegadinhos no nosso conforto espiritual. E pronto, não vou falar mais nisto, senão já estou a pregar o sermão outra vez. Mas esse foi um dos incómodos. Logo eu quero pegar um dos incómodos do sermão na semana passada, para que hoje, a partir da oração de Neemias, nós possamos ter exercícios práticos. Como é que nós nos vamos ligar a igrejas destas? Como é que nos vamos ligar a pessoas destas? Que tipo de ligação é que nós vamos poder estabelecer com pessoas que não vemos, que não estão à nossa frente? Porque é fácil nós estarmos ligados, é fácil eu estar ligado a vós esta manhã, eu estou a ver-vos. Agora, é muito mais difícil eu estar ligado a pessoas que eu não vejo e que muitas vezes não têm uma importância para mim. Por outro lado, e seguindo um sentido mais pessoal, desta mesma necessidade de nos ligarmos aos outros, também, lembram-se aquele sermão de há uns meses que se chamava Deus ama listas? Lembram-se? Ficava naquela lista de Esdras.
e falava na importância de nós termos listas? Já ninguém se lembra. Se calhar o meu ministério pastoral vai ser assim. Eu preguei sermões durante 10 anos e depois passo os outros anos a repetir o que preguei. Se calhar é a maneira mais fácil de ter o... Os irmãos têm uma ideia, Deus ama listas. Pronto. Eu quero pegar um pouco no sermão que ficou aí, até para ajudar, porque alguns irmãos têm vindo falar comigo e têm perguntado, ok, como é que eu construo listas? Como é que eu posso fazer isto? Então, eu gostaria que estes princípios que nós vimos do livro de Neemias, desta oração de Neemias, pudessem servir hoje para um exercício onde nós estivéssemos a tomar notas acerca de pessoas por quem queremos orar. Agora, há uns irmãos muito previdentes que usam cadernos, não é? Cadernos, estás em caderno. Miguel, mostra-me lá o teu caderno, é tão bonito. Não mostra lá. O caderno vermelho, ainda por cima. Deixa-me só mostrar o caderno do Miguel. Olhem lá, tão bonito. Uma pessoa tão organizada. É por isso que é ele que trata da bolsa cá na igreja. É o tesoureiro. Então, um caderno vermelho bonito de linhas, mas depois diz aqui, keep calm and pray on. Hã? É bonito. Os irmãos não têm de ter um a dizer keep calm and pray on, mas é bonito. Então, o Miguel, o que é que o Miguel faz? Nem toda a gente tem de fazer o que o Miguel faz, mas alguns trazem caderno para a igreja. Então, tomem notas. Para aqueles que trouxerem caderno, tomem notas. Para aqueles que não têm caderno, podem escrever no boletim, mas eu gostaria que hoje nós pudéssemos escrever algumas coisas. Escrevam no boletim, por exemplo, ou mesmo, para os menos espirituais de todos, okay? Usem essa coisa, está bem? Escrevam aí no vosso memorando, no meu é memorando, nos blocos de notas, o que quiserem, está bem? Usem agora, mas eu gostaria que nós hoje pudéssemos colocar isto em modo de exercício. Queremos saber como colocar no coração quem não está necessariamente diante dos nossos olhos e gostaríamos de fazer isto em exercício. Cada um dos 4 passos indicados na oração de Neemias serve-nos e vamos tentar aplicá-los de uma maneira simples. Então, primeiro, da mesma maneira que Neemias ora a Deus, concentrando-se no Deus dos céus, um princípio muito importante. Da mesma maneira que Neemias, quando começa a orar, ele concentra-se no facto de Deus ser o Criador, uma coisa muito importante. Este é um princípio muito importante. Para que tu faças realmente alguma coisa pelos outros, o ponto de partida tem de ser a tua contemplação de Deus. Para que tu faças realmente alguma coisa pelos outros, o teu ponto de partida tem de ser o facto de dizeres que Deus é bom. Estar encantado pelo Criador é o que te vai permitir fazer alguma coisa pelas criaturas. Agora, eu não vou explorar, se tiverem dúvidas, guardem-nas para colocar no Q&A no próximo domingo, ou mesmo para trazerem, para podermos conversar. Eu não tenho maneira de estar a falar em todas as questões que podem ser levantadas aqui, mas uma das coisas que vos quero dizer é, ao contrário do que muitas vezes se diz, o cristianismo não acha que as pessoas, para se preocuparem umas com as outras, têm de se preocupar pela pessoa, por quem se quer preocupar. O cristianismo baralha um bocado o esquema. Se tu te queres preocupar com alguém, tu não começas a pensar na pessoa. Tu começas primeiro a pensar em Deus. É Deus que te vai levar às pessoas. Não são as pessoas em si. Okay? Portanto, se tu precisas de estar encantado pelo Criador para fazeres alguma coisa pelas criaturas. Este é um primeiro princípio. Segundo princípio. Da mesma maneira que Neemias confessa os seus pecados e os pecados do seu povo, tu não vais poder fazer alguma coisa realmente significativa por alguém se não reconheceres o problema do mal que tu tens em comum com essa pessoa. Tu não vais poder fazer alguma coisa realmente significativa por alguém se tu não reconheceres que quer tu, quer essa pessoa em quem estás a pensar, os dois, vocês são pessoas más. São pessoas que o mal existe dentro de vocês. Querer ajudar alguém sem reconhecer que todos nos rebelamos contra Deus pode produzir muita coisa, mas não produz uma genuína intervenção cristã. E eu quero ser bem entendido. Há pessoas no mundo a fazer coisas incríveis que os cristãos deviam fazer e não fazem. E que fazem essas coisas incríveis pelos outros sem acreditar em Deus. E isso é magnífico e é uma coisa que nos humilha. Nós devíamos fazer isso também. Mas, de facto, eu tenho de dizer isto. Para o cristão, se tu queres fazer alguma coisa realmente significativa por alguém, tu tens de reconhecer nesse alguém que queres ajudar que essa pessoa é má. Atenção. Quando eu digo que é má, que ela é pecadora, que ela faz coisas erradas. Nós não vamos ajudar melhor ninguém por ignorarmos os males dessa pessoa. E deixem-me dizer assim, vocês sabem isso no que diz respeito, por exemplo, ao casamento. É engraçado. Aqueles que estão casados sabem que não lhes serve de nada ignorarem os defeitos do vosso cônjuge. Não melhora a qualidade de um casamento
se a Ruth ignorar os meus defeitos? Curiosamente, depois nos outros relacionamentos que nós temos com as pessoas, nós às vezes julgamos que nos tornamos mais amigos das pessoas se ignorarmos as coisas negativas delas. E não nos tornamos. Por isso é que é interessante que na altura em que Neemias quer ajudar o povo, ele começa por dizer aquilo que o povo não faz de bem. E esse é um segundo passo muito importante. Não é possível fazeres alguma coisa realmente significativa por alguém se não reconheceres que essa pessoa, tal como tu, faz coisas erradas. Terceiro ponto. Da mesma maneira que Neemias recorda as promessas que Deus fez ao povo judeu, lembram-se? Quando Neemias, aí nos versos 8 e 9, vai recordar o que Deus tinha prometido a Moisés. Da mesma maneira que Neemias recorda as promessas que Deus fez ao povo judeu, o que sustenta o bem que tu podes fazer aos outros, é o facto de Deus ser fiel àquilo que promete. O que sustenta as coisas boas que tu podes fazer pelos outros é o facto de Deus ser fiel àquilo que promete. O que é que isto quer dizer? A base da nossa bondade é a bondade de Deus. A base da nossa bondade é a bondade de Deus. É o facto de Deus não faltar à sua palavra que te vai fazer alguma coisa prática. É o facto de Deus não voltar atrás na sua palavra que te vai permitir que tu faças alguma coisa prática. O que é que isto significa também, ainda simplificando um pouco mais? Todos nós, de uma maneira ou de outra, gostamos de sentir que somos pessoas que servem para alguma coisa. Concordam comigo? Sei que é uma grande generalização. Concordam comigo? Todos nós, de uma maneira ou de outra, gostamos de sentir que servimos para alguma coisa. Certo? Há aqui alguém que não se importe de sentir que não serve para nada? Pronto, então vou assumir o vosso silêncio como uma concórdia. Uma concórdia. Todos nós gostamos de sentir que servimos para alguma coisa. Logo, todos nós gostamos de nos sentir úteis. Concordam? No geral, gostamos de nos sentir úteis. Muitas vezes nós achamos que a base da nossa utilidade é nós desenvolvermos uma personalidade interventiva, uma personalidade pragmática, uma personalidade prática. Tanto assim é que, popularmente, nós gostamos de fazer pouco das pessoas que falam, mas não fazem nada, não é? Todos nós gostamos de pensar que, quando a coisa chega comigo, eu faço aquilo que tem de ser feito. Eu não estou a dizer que todos nos envaidecemos disso. Há umas pessoas que se envaidecem mais disso do que outras. Mas todos nós nos sentimos bem quando sentimos que servimos para alguma coisa. Ora, o que é importante que nós percebamos numa base cristã é isto. A tua utilidade não é em função de tu seres uma pessoa muito prática, ou muito resolvida, ou muito interventiva, ou muito desenrascada. No cristianismo, tu não és útil porque és uma pessoa muito prática. No cristianismo, tu és útil porque Deus tem uma palavra e Ele não falha com a palavra que tem. Por isso é que nós rejeitamos aquela antítese típica entre palavra e ação. Porque no cristianismo não é possível aceitar essa antítese entre a palavra e a ação. Porquê? Porque o cristianismo é a fé que sabe que a ação só acontece por conta da palavra. Atenção, na Bíblia há alturas em que, por exemplo, o apóstolo Tiago critica quando diz que a nossa fé é apenas uma fé de boca. De facto, há críticas que são feitas. Mas quando Tiago diz isso, ele não está a dizer que a nossa fé é independente da palavra. Ele está a dizer que a nossa fé, por ser dependente da palavra, deve ser visível também em frutos, em ações. Mas no cristianismo não deve haver uma antítese entre a palavra que não serve para nada ou é uma coisa teórica e a ação que serve para tudo. O cristão sabe que se alguma coisa existe, só existe porque Deus a criou pela sua palavra. Logo, quando nós pensamos na nossa utilidade, sabem que isto é importante, tentar cristalizar numa frase pequenina. Alguém que seja realmente útil deve ser uma pessoa que diga assim: isto não tem nada a ver comigo. Se eu fui útil, sabem com quem é que isto tem a ver? Tem a ver com o facto de Deus ser fiel. Por isso é que as pessoas realmente úteis não dizem: epá, o que eu fiz foi muito bem feito, não foi? Não. As pessoas realmente úteis e que dependem de Deus, o que elas dizem é: Deus é fiel. Não tem nada a ver comigo. Deus é fiel. Porque Deus é fiel, eu posso ser útil. Quarto aspecto. Da mesma maneira que Neemias suplica que Deus o atenda, aí na última parte, versos 10 e 11, pedimos coisas específicas a Deus e todas as coisas específicas e gerais que nós pedimos a Deus devem seguir um princípio de restauração. Restauração. O nosso sucesso é nós sermos restaurados à nossa comunhão com Deus. É nós termos uma relação renovada com Deus. Reparem, o nosso sucesso é a comunhão com Deus. Nós não temos comunhão com Deus para termos sucesso.
Coisas diferentes. Deixa-me aqui colocar isto em dicotomia. Muitas vezes nós somos tentados a achar assim, se eu tiver muita comunhão com Deus, eu posso lhe pedir coisas e Ele vai-me ajudar. E então muitas vezes nós dizemos assim, olha, o que tu precisas é de comunhão com Deus. E isso não é inteiramente errado. Mas deixem-me explicar. O nosso sucesso não é nós termos comunhão com Deus para pedirmos as coisas que queremos. No cristianismo a coisa é diferente. O nosso sucesso é a comunhão com Deus. A comunhão com Deus não é um meio para eu ter outras coisas que desejava. A comunhão com Deus é o fim em si mesmo. A oração não é um abracadabra que eu aprendo para que coisas comecem a acontecer na minha vida. A oração é o que a minha vida deve ser. Logo, isto muda a maneira como nós oramos. Nós não vamos orar apenas, permitam uma expressão, quando nos sentimos à rasca, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Não, nós passamos a ter a oração como o meu projeto de vida. Eu fui feito para estar em comunhão com Deus. Logo, a oração torna-se o próprio objetivo. O nosso sucesso é a comunhão com Deus. Eu não tenho comunhão com Deus para ter sucesso. O meu sucesso é eu ter comunhão com Deus. Agora é a parte onde eu gostaria que tomássemos algumas notas para terminar. Aplicar isto pensando em arranjarmos exemplos pessoais. Portanto, o meu objetivo hoje é que nós possamos estar a arranjar exemplos pessoais. Agradeço para algumas pessoas que começaram a tomar nota antes. Não faz mal. Eu espero que seja útil, mas agora é a parte em que eu gostaria que nós tomássemos notas para nós. Em primeiro lugar, o objetivo agora é que nós vamos tentar ser Neemias para alguém? Vamos tentar ser Neemias para alguém? Se Neemias, que estava lá, protegido da miséria dos judeus, interessou-se e mudou a sua vida para poder ir ajudar os judeus, vamos tentar ser Neemias na vida de alguém? Vamos tentar ser pessoas que aliviam o sofrimento na vida de alguém? É este o objetivo. Então, o exercício. O que eu vos vou sugerir é um exercício, por favor. Okay? Não é uma coisa que está aqui na Bíblia. Agora façam isto. É um exercício para que a palavra possa ser aplicada. É isto que eu vos vou sugerir, um exercício. Em primeiro lugar, antes de pensares em alguém, porque vamos pensar em pessoas, pensa em Deus. Aí a primeira parte do exercício. Pede ajuda a Deus neste momento para pensares em alguém. Eu vou-vos dar algum tempo. Pede ajuda a Deus neste momento para tu pensares em alguém. Alguns segundos. Faz uma oração. Ora, Senhor, ajuda-me a que eu possa pensar em pessoas e nas pessoas que tu tens para mim. Podemos orar brevemente. Segundo lugar, vamos pensar agora em pessoas. Okay? Nós estamos a tentar aplicar os princípios da oração de Neemias a isto. Antes de pensarmos em pessoas, nós quisemos começar a pensar no Deus Criador. Okay? Agora, a minha sugestão é um exercício. A minha sugestão é esta. Pensa em 3 pessoas ou numa igreja. Okay? Porque lembram-se, nós estivemos a falar, nós enquanto Igreja da Lapa queremos nos ligar a lugares, queremos ligar a pessoas. Por exemplo, imaginem, este foi um exercício que nós fizemos na quinta-feira. Não o fizemos desta maneira, mas estivemos a ver que tipo de igrejas é que nós já conhecemos em férias e gostaríamos de estar ligados. Por exemplo, deixem-me só dar um exemplo para verem que estas coisas são práticas, não? São abstratas. Por exemplo, Manela e a Mariana foram fazer a sua lua de mel para São Tomé e Príncipe. E num domingo foram a 2 igrejas. Lembram-se, algumas pessoas que têm conversado mais com Manela e a Mariana já os ouviram a falar sobre as igrejas onde eles estiveram. Agora, por exemplo, Manela e a Mariana não têm de escolher a igreja em São Tomé e Príncipe, mas faz de conta. Okay? Faz de conta. Pensa ou numa igreja com quem tu tens um relacionamento especial, por conta das tuas férias ou por conta de alguma viagem, ou em 3 pessoas. Okay? Pensa ou numa igreja ou em 3 pessoas que podem ser pessoas quaisquer. Okay? Vou-vos dar algum tempo. Tomem nota, por favor, onde quer que vocês possam tomar nota. Ok. Uma igreja com quem, por alguma razão, já desenvolvemos um relacionamento, ou 3 pessoas. Por alguma razão são especiais. Três pessoas é razoável, não é de menos, não é de mais? Sim? Se não forem 3, se tiverem de ser só uma, que seja só uma, ok? Mas, se possível, 3. Ok, terceiro passo. Enquanto pensas nesta igreja ou nestas 3 pessoas, pensa em fraquezas que tu sentiste nesta igreja ou fraquezas que tu conheces nestas pessoas. Agora, reparem, este exercício para um cristão deve ser precioso. Porque não é um exercício recriminatório. Não é, pensa nos defeitos. Não. Pensa como Cristo pensa, com misericórdia,
Imaginem, se por exemplo é uma igreja, pensem em alguma das fraquezas. Eu não estou a falar de defeitos, ok? Fraquezas. Por exemplo, no caso do Manel e da Mariana, deixem-me só voltar a explorar este exemplo. No caso do Manel e da Mariana, as realidades em São Tomé e Príncipe são tão diferentes da nossa que é fácil ter uma experiência numa igreja como esta e saber pensar em fraquezas, debilidades, necessidades. Okay? Portanto, olhem de uma maneira positiva para aquilo que é negativo. Okay? No caso, se estiverem a pensar em pessoas, pensem em 3 fraquezas da pessoa, 3 áreas onde vocês sentem que esta pessoa precisa de mais ou de melhor. Conseguem? De uma maneira relativamente misericordiosa? Deixem-me exagerar. É só para nós não fazermos o exercício de epá, eu estou a pensar no Bruno. O Bruno é um tipo nojento. Vou orar para... Não faz sentido. Okay? Não é isto. Okay? Não é isto que se pretende. Okay? Eu sei que ninguém é assim tão tolo como eu sou. Mas pronto, era só para percebermos mais ou menos para onde é que devemos ir. E se algum Bruno está na casa, não. Foi o primeiro nome que eu me lembrei que acho que não há ninguém aqui. Bruno. Ok. Quando orares... Aliás, ainda antes... Pensa em fraquezas desta igreja ou destas 3 pessoas e compromete-te a orar durante um período. E agora vou ser sincero convosco, o período do sermão escrito era mais longo e hoje, esta manhã, estava a pensar, eu acho que este período é um bocado longo. Eu acho que se der um período demasiado longo, o que é fácil que aconteça? Que nós vamos dispersar. Então, eu vou-vos ser sincero, sabem qual era o período que eu aconselhava que nós pudéssemos orar por estas pessoas? Imaginem lá, é mesmo exagerado da minha parte. Era 3 meses. 3 meses. Nós sabemos lá o que é que vai acontecer. Pronto. Então, 3 semanas. 3 semanas. Não é 3 dias também, 3 dias não serve. Mas 3 semanas. Então, o objetivo é, durante 3 semanas, todos os dias, ora ou por esta igreja ou por estas 3 pessoas. Certo? 3 semanas. Não é 3 meses, 3 semanas. Quarto aspecto. Estou quase a chegar ao fim. Quarto aspecto. Quando orares, e esta é uma parte importante e eu sei que é exigente, escolhe um texto bíblico que te sirva de âncora. Quando orares por estas pessoas, escolhe um texto bíblico que te sirva de âncora para quando estiveres a orar ou por esta igreja ou por estas 3 pessoas. Agora, se vocês quiserem, para poupar esforço, usar este texto bíblico, podem fazê-lo, mas eu encorajava-vos a poderem ser criativos. Escolham um texto bíblico que, de alguma maneira, sirva como marco quando vocês estão a pensar em alguém. Sabem que uma das nossas maiores dificuldades quando nós oramos pelas pessoas é que, como nós não colocamos âncoras bíblicas na nossa oração pelas pessoas, o nosso relacionamento com as pessoas anda à deriva. Um bocado conforme os nossos sentimentos. Imaginem, eu comecei a orar pelo Francisco. Como não ancorei biblicamente a minha oração, estive com o Francisco um dia impecável, eu saí cheio de vontade de orar por ele. Mas uma semana depois eu voltei a estar com o Francisco e a conversa não correu muito bem. E eu não gostei, aquilo ficou lá a perturbar-me. A minha vontade de orar pelo Francisco levou um rombo. E eu já não tenho vontade de orar pelo Francisco. Ora, o que eu vos estou a dizer não é uma poção mágica, mas se nós, quando orarmos pelas pessoas, tivermos um texto bíblico que serve de inspiração, vai nos ajudar a que a nossa oração pelas pessoas seja mais de acordo com aquilo que Deus quer e não tanto ao sabor das nossas emoções pela pessoa. Okay? Portanto, por favor, tentem escolher um texto bíblico. Última coisa. Como motivo principal, pede a Deus que restaure na vida desta igreja ou na vida destas 3 pessoas a sua comunhão. Pede a Deus, quando orares por estas 3 pessoas ou por esta igreja durante 3 semanas, lembrando um texto bíblico em particular, que um dos motivos principais seja: Senhor, se for uma igreja, permite que aquela igreja esteja ligada a Ti. Não permitas que aquela igreja se afaste do Teu Evangelho. Se estiveres a orar por 3 pessoas, Senhor, permite que esta pessoa esteja ligada a Ti. Agora podem perguntar: mas eu pensei em 3 pessoas que não são crentes. Ora pela conversão destas 3 pessoas. Durante 3 semanas, ora pela conversão. Todos os dias, ora pela conversão destas 3 pessoas. Não me entendam mal, eu não sou vendedor, deixem-me dizer assim, eu não sou vendedor da banha da cobra. O que eu vos estou a sugerir como exercício não é uma coisa que daqui a 3 semanas vocês vêm de volta à igreja e dizem: Pastor, isto aconteceu. Eu não sei o que é que pode acontecer, mas uma coisa eu sei a partir dos princípios que nós temos lido na palavra. Se não for a palavra de Deus a colocar fundo no nosso coração
um relacionamento com os outros, não vão ser as circunstâncias da nossa vida a fazê-lo. Okay? Se não for a palavra de Deus a colocar fundo no nosso coração a comunhão que nós temos com as outras pessoas, não vão ser as circunstâncias da tua vida que vão fazer. Tem de ser a palavra de Deus. Sê para os outros o que Neemias foi para os judeus. Recorda-te que Neemias foi para os judeus uma sombra do que Jesus é para os filhos de Deus. Neemias foi para os judeus uma sombra do que Jesus foi para os filhos de Deus. Cristo é maior que Neemias. Cristo é maior que Neemias. Se Neemias nos pode inspirar, imagina o que é que Jesus te pode inspirar. Jesus é o exemplo supremo de preocupação com muitas pessoas que estavam distantes de Jesus. Jesus estava na glória, os pecadores estavam distantes dele, e Jesus percorreu uma distância muito maior do que Neemias teve de percorrer. Portanto, se Neemias te pode inspirar, Jesus deve te inspirar ainda mais. Porque Jesus contempla Deus Pai, o princípio da contemplação, de olhar para o Deus dos céus, porque Jesus contempla Deus Pai é Filho, Espírito, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e porque Jesus contempla eternamente Deus Pai, numa comunhão única entre eles os dois, que se vê no Espírito Santo, Jesus fez uma coisa incrível. Foi Jesus pegou nos nossos pecados e substituiu os nossos pecados, através do sofrimento dele na cruz, por uma restauração da nossa comunhão com Deus. Eu sei que estou a abreviar coisas muito profundas agora para terminar o sermão, mas esta era uma coisa que eu gostaria que nós percebêssemos enquanto os músicos se preparam para terminarmos com o último cântico. Aquilo que Neemias está a mostrar é fantástico. Nós queremos ser Neemias de outras pessoas, mas aquilo que Jesus faz por nós é ainda melhor. Jesus fez a distância toda. Morreu na cruz para pagar o preço do prejuízo que os nossos pecados fizeram em relação a Deus. E por causa disso, Jesus faz por nós aquilo que a oração de Neemias estava a pedir. Jesus faz por nós aquilo que a oração de Neemias estava a pedir. Que o povo de Deus fosse restaurado à sua comunhão. Jesus na cruz e ressuscitando, Ele restaura-nos à comunhão com Deus Pai. O que eu gostaria, para terminar, de vos dizer é: Jesus é a oração de Neemias na prática. Jesus é a oração de Neemias na prática. Vamos ser Neemias na vida de alguém? Vamos, durante 3 semanas, orar por estas pessoas. Eu vou tentar ser o mais chatinho possível para vos ir recordando. Mas vamos orar por estas 3 pessoas ou por esta igreja durante 3 semanas. Para que daqui a 3 semanas nós possamos também partilhar alguns dos resultados dessa oração. Que o Senhor nos ajude.